Acho que agora vai. Vamos lá, vamos ver. Vou esperar a gravação. Vou esperar boa vontade. Ainda não, hein? Agora sim. Bom dia, boa quarta-feira, seja bem-vindo à nossa quarta semana de revisões para a Federal do Paraná. E hoje, só dois assuntos para a Química Orgânica. Só, entre aspas, né? Hoje nós vamos retomar toda a parte de funções orgânicas, mais a parte de isomeria. Então, como havia comentado, de todos os assuntos, de todas as 54 questões das 90, ou seja, das 10 últimas provas da Federal do Paraná, nós temos aí uma sequência grande, de questões que vocês vão desenvolver. Então, deixa eu só para ter uma ideia aqui, ó, no papel. Desses dois assuntos, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 questões, vejam bem, das 90 questões das últimas 10 provas, nós temos 18 questões envolvendo a parte de função e isomeria. Bastante coisa, se você for analisar, que a prova tem 9 questões, dessas 9 questões, uma média de 2 questões por prova. E outro assunto importante é que não tem conta, não tem matemática, não tem átodo, não tem ânodo, não tem eletrólise, não tem nada. Simplesmente é uma aula que você precisa memorização. E é uma memorização simples, mas ela precisa ser bem incorporada. E fora que, no decorrer dos nossos cursos aí, para quem veio do extensivo, para quem veio do terceirão, para quem veio do semi, várias e várias vezes no decorrer das nossas aulas, essas revisões foram ministradas. Então, é importante, mais uma vez, que vocês compreendam bem alguns assuntos importantes. Então, o que acontece? Nomenclatura e reconhecimento de funções orgânicas. Semana passada, para quem esteve presente, eu havia iniciado todo esse processo de nomenclatura, com os hidrocarbonetos. Então, eu falei que para dar qualquer nomenclatura, você precisa de uma raiz, um meio e uma terminação. Então, raiz, meio, terminação. O meio, a raiz, met, et, prop, but, pent, ex, ep, continua. Meio, tipo da ligação. Se for simples, en, se for dupla, em, se for tripla, in, 2 duplas de em e uma terminação. Porém, na semana passada, eu só falei sobre hidrocarbonetos. Só carbono e hidrogênio. Hoje, nós vamos dar continuidade para outras funções, e até coloquei um título aqui, ó, funções orgânicas oxigenadas. E a primeira função orgânica é uma função bem comum em prova, e é uma função em que eu tenho o grupo OH. Agora, um cuidado na hora da prova. A Federal do Paraná tem hábito e costume de falar 2 expressões na química orgânica: grupo funcional e função orgânica. Então, não é a mesma coisa? Não. Grupo funcional é isso daqui, ó. É o OH, é a hidroxila. Então, quando eu falo em grupo funcional, é a hidroxila. Só que, quando eu falo em hidroxila, a única função orgânica que tem a hidroxila é um álcool? Não. Então, você vai perceber que existem outras funções que apresentam o grupo funcional hidroxila. Então, cuidado com o hora da prova. Se ela falar em grupo funcional, ele está falando em hidroxila, carbonila, carboxila, amina. Então, o grupamento nitrogênio, o grupamento OH, o grupamento carboxila. Isso é grupo funcional. Agora, quando eu falo em função orgânica é um conjunto de compostos que apresenta a hidroxila presa ao carbono simples, que vai ser chamado de álcool. Repare que tem uma mensagem subliminar na palavra álcool, terminação ol. E como eu já sei qual é a terminação para o álcool, isso aqui já não me interessa mais. Mas eu não tenho que decorar isso? Não precisa. Por quê? Porque toda nomenclatura de composto orgânico começa com raiz, met, et, prop, but, pent, mais o tipo da ligação an, mais a terminação para álcool, ol. Então, eu não preciso mais me preocupar. Ah, mas tem uma nomenclatura usual.
não precisa se preocupar de jeito ou forma alguma. Por quê? Porque na hora da prova você vai relacionar a primeira coluna com a segunda, ou relacionar um composto com as prováveis nomenclaturas nas alternativas. E se ele trouxer álcool, o radical mais a terminação ico, ele já denuncia qual é a função. Aí eu tenho um álcool. O radical metil, um carbono, etil, 2 carbonos, propil, 3, butil, 4. Ele denuncia. É muito raro aparecer a nomenclatura usual de algum composto numa prova objetiva. Por quê? Porque ele já mostra qual é a função. E não faria sentido nenhum colocar assim. Assinale a alternativa que traz a função do álcool etílico. Álcool. Ele já disse que é um álcool. Então, a minha preocupação está com o nome oficial. E o nome oficial termina em ol, álcool. Todos os compostos orgânicos que tiverem a terminação ol indicam a presença da hidroxila. Mas eu deixo um exemplo lá embaixo. Ó. 2 átomos de carbono et, simples ligações entre os carbonos an, e qual é a terminação para o álcool ol, portanto, etanol. Só que aqui é importante fazer alguns comentários. O etanol, ou álcool etílico, é o álcool nosso de cada dia. É aquele álcool do álcool gel, aquele álcool que você utiliza hoje com grande frequência, como o álcool 70. Então, é esse álcool que nós utilizamos. O etanol que é presente nos postos de combustível, que é usado em carro flex ou carro movido a álcool. Então, é esse mesmo álcool. E é o mesmo álcool presente nas bebidas alcoólicas, se bem que a grande parte de vocês aí é menor de idade, e pela nossa rígida lei brasileira, você nunca provou álcool na vida. Nunca tomou cerveja, nunca tomou uma caipirinha, nunca tomou, eu descobri se diz que existe isso na vida, um tal de corote. A corote é álcool de posto com tangue. Só pode ser isso. Então, ele pega um álcool do posto e coloca um tangue laranja, tangue uva, tangue tangerina, corote, não sei o que lá. Ou seja, essas bebidas aí são exatamente processos que contêm etanol. Só que esse corote tem álcool de posto, ou aquelas frisco da vida, ou então na minha época tinha um negócio chamado Kisuko, que era um pacotinho pequenininho que fazia 8 litros de refresco, e ainda ficava com o bigode azul por umas 3 ou 4 semanas. Mas, de qualquer maneira, só para vocês ficarem bem atentos. O etanol é o álcool do posto, é o álcool do álcool gel, do álcool 70 que vocês utilizam para desinfetar as mãos, e o álcool das bebidas alcoólicas. Então, é importante que vocês façam essa análise, essa analogia com esse composto para evitar problemas. Suco era química pura. Na minha época era suco, né? No fim, que era um frasquinho pequenininho, tinha uma jaca que sorria assim, tal, que fazia 14, 18 litros, altamente concentrado. Se tomava um copo de suco de uva, ficava um bigode roxo, assim, violeta, tá nos lábios, e não saía se você esfregasse. Mas hoje, as coisas ficaram mais diluídas. Hoje só faz 1 litro, só faz 500 ml, mas, de qualquer maneira, hoje eles pegaram o suco, misturaram com etanol de posto e fizeram o tal do corote. Para quem nunca viu o que é um corote na vida, embora eu duvido muito, mas dá uma procurada na internet que vocês vão achar lá. Então, isso é etanol. Então, a primeira função orgânica oxigenada é o tal do álcool. Segunda função, ela é parecida, e aí tem que tomar cuidado. Eu também tenho o grupo funcional OH. Eu também tenho o grupo hidroxila, só que agora a hidroxila, ela está presa a um carbono de dupla ligação. Olhem bem e acompanhem comigo. Tudo que tem a terminação OL indica a presença da hidroxila. Só que essa hidroxila está presa num carbono em. Que tipo de ligação existe no carbono em dupla ligação? Portanto, enol, hidroxila, presa a um carbono de dupla ligação. Nomenclatura também não me preocupa, dá uma olhada na mensagem subliminar aqui, ó. Enol. Qual é a terminação para álcool? Ol. Qual é a terminação para enol? Ol. Nomenclatura oficial. Raiz mais meio mais a terminação O. Vocês vão conhecer o corote, provavelmente. Então, se bem que, depois do banho de lama, na hora que você encontrar o nomezinho de vocês lá naquela lista, ou no aplicativo lá da Federal, aí sim comemorar mesmo. Só que não
comemorem com corote, senão outro dia vocês nem estão vivos mais para fazer a parte da matrícula. Então, dá uma dosada lá, é uma alegria tremenda, mas manerem, não exagerem em corote. Então, pode tomar outra coisa, uma cervejinha lá sem álcool, se bem que vocês são menores de idade, ninguém vai vender bebida alcoólica para vocês, e vocês também não podem beber, porque na rígida lei brasileira proíbe venda e consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Agora, para quem é de maior, aí é um outro departamento. Então, lá. Enol. Hidroxila presa a um carbono de dupla. Isso é a característica do enol. Então, raiz mais meio mais a terminação ol. Te dou um exemplo lá embaixo. 2 átomos de carbono et, dupla ligação em, mais a terminação para enol ou etenol. Ponto, resolve todos os nossos problemas. Então, da universidade até não surpreende muito, uso tanta coisa lá, o que é isso? Da onde? Isso é coisa que o pessoal cria aí. Então, nos centros acadêmicos da universidade, pode ser que alguma coisa rola, tá? Mas é muito raro. Então, é alguma coisa assim, é certos cursos, certos centros acadêmicos que fazem isso, mas não é bem assim como as coisas funcionam. Depois que vocês estiverem lá dentro, vocês vão ver que muitas vezes as coisas não funcionam assim. Tem muita coisa para estudar, o que você menos vai pensar é ir para centro acadêmico, jogar truco, ou então ingerir qualquer coisa lá. Vocês vão ver, com o passar do tempo, que as coisas funcionam de forma diferente, como pregam por aí. Próxima função. Também tem hidroxila. Então, repare que as 3 primeiras funções orgânicas, elas são funções hidroxiladas. Funções hidroxiladas. Tem hidroxila ligada em carbono triplo, na tripla ligação? Não, João. Não existe carbono, hidroxila no carbono de triplo. Não existe um enol. Na realidade, o enol, aquela hidroxila presa ao carbono de dupla, já é instável. Já é instável. Tanto que você vai ver já já tal da tautomeria. Isso é uma questão de tempo na aula de hoje. O inol é mais instável ainda, então ele não existe. Embora no papel seja possível, mas se fosse aparecer uma hidroxila num carbono de tripla, seria um inol in da tripla ou da hidroxila. Seria essa a função. Próxima, aquelas que existem. Hidroxila presa na cadeia aromática é um fenol. Fenol. Novamente, a terminação ol, de hidroxila, presa no radical fenil. Lembra do que é um fenil? O fenil é isso daqui, ó. O fenil é o radical que está preso diretamente na cadeia aromática. Então, quando eu tenho o radical fenil, com a terminação ol, da hidroxila, fenil com ol, fenol. Temos a função orgânica fenol. Nomenclatura menos assusta ainda. Radicais presos nas 5 valências livres. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas livres da cadeia aromática. Qualquer coisa que você prender nessa cadeia aromática, você vai ter um radical. Então, me dê o nome desse radical, numero, obviamente, sempre a partir do carbono 1, que é o carbono da hidroxila, coloca a posição dos radicais, mais a palavra fenol, e a própria Federal do Paraná, uns 3 anos atrás, no lugar da palavra fenol, usou hidroxibenzeno. Particularmente, eu falo que é mais fácil lembrar do hidroxibenzeno do que o fenol, porque hidroxi é uma abreviação da hidroxila e benzeno é a cadeia aromática, ou seja, eu tenho uma hidroxila presa à cadeia aromática. Hidroxila presa à cadeia aromática nada mais é do que um fenol. Ponto. Resolve esse sistema. Então, a ideia das 3 funções orgânicas hidroxiladas, álcool, enol, fenol. Só não me confunda essas funções. Então, cuidado. Na hora da prova, isso vai aparecer, vai, tenho quase certeza disso, principalmente pelo etanol. Então, durante esse ano, você foi bombardeado litros e litros de álcool 70, o álcool gel, usado para desinfecção, usado para tratamento, usado para limpeza. Então, esse álcool pode muito bem estar aparecendo nas nossas questões. Então, cuidado. Nem tudo que termina com OH na química orgânica é álcool. Nós vamos encontrar o enol e o fenol. São 3 funções hidroxiladas. Álcool no carbono de simples, enol em hidroxila no carbono de dupla e o fenol, hidroxila presa na cadeia aromática. Então, atentos a essas 3 primeiras funções. Próxima.
Uma das funções mais importantes da química em termos, e não só para química, para biologia também. O chamado ácido carboxílico, ICO. Vantagem, até agora eu não precisei decorar absolutamente nada em termos de nomenclatura. Eu preciso decorar o que é um álcool. Hidroxila no carbono de simples, enol. Hidroxila no carbono de dupla, fenol. Hidroxila presa na cadeia aromática. Eu preciso. Agora, as nomenclaturas derivadas, aí não há necessidade. Da mesma forma, ácido carboxílico, ICO. Todos os compostos químicos que vocês encontrarem em prova, que tiverem a terminação ICO, são ácidos carboxílicos, desde que tenha carbono, obviamente. Vamos lá. C-O presa OH. Esse grupo funcional é chamado grupo carboxila, porque deriva do ácido carboxílico clássico. Só que nas provas hoje eu não vou encontrar C-O presa OH. Eu vou encontrá-lo sempre na forma de COOH. COOH. E aí tem que tomar um outro cuidado, porque provavelmente se eles derem a fórmula simplificada COOH, tem que tomar um cuidado grande que nesse carbono eu tenho dupla ligação com oxigênio. O que eles podem fazer na hora da prova? Falar o seguinte: nessa cadeia carbônica não existe carbono sp2. Lembra da semana passada? Carbono sp2 é um carbono que tem dupla ligação. Professor, mas a dupla ligação não está entre carbonos. Para hibridação isso não interessa. Ou seja, um carbono sp2 é um carbono que tem dupla ligação. Ponto final. Fecha a gaveta, bota um cadeado nessa informação. Como eu tenho C dupla O, temos um carbono sp2. Então, só cuidado. Pergunta aqui. O carbono 1 sempre é ligado ao OH e no O. Então, sempre, Luana. Nos ácidos carboxílicos, esse carbono aqui sempre vai ser o carbono 1. Sempre. Mesmo que você tiver outras funções orgânicas, como aminoácidos. Por isso que eu falo que ele é importante também para a biologia. Porque lá na biologia, vocês vão lembrar assim, quando 2 ou mais aminoácidos se unem, vão formar um peptídeo. Vários peptídeos formam uma proteína. Vocês já viram essa frase em algum momento da biologia. Porque não é qualquer aminoácido que vai fazer um peptídeo ou uma proteína. Tem que ter um alfa-ácido. O que é um alfa-aminoácido? É a amina presa no carbono 2. E qual que é o carbono 1? O carbono 1 sempre vai ser o carbono do grupo funcional. É aquele carbono preso ao C-O, preso ao OH. Então, a pergunta ali, Luísa, bem importante. Se for numerar qualquer composto químico que tenha ácido, o carbono do ácido, o carbono do C-O preso ao OH, é sempre o carbono 1. Então, essa é uma informação importante. Então, olha só. Ácido carboxílico facilmente reconhecido. C-O, 3AOH. Nomenclatura. A palavra ácido, só que vai encontrar isso já nas alternativas. A raiz, met, et, prop, put, pente, mais o tipo da ligação, an, em, in, em, e a terminação ico do ácido carboxílico. Isso aqui eu já falei isso várias vezes no decorrer do ano, que se você levar ao pé da letra, um ácido que tem 2 carbonos. Ácido, raiz para 2 carbonos, et, simples ligação, terminação, ico. Ficaria ácido etânico, ácido propânico, ácido butânico. Fica estranho, não fica? E aí a língua portuguesa, numa figura de linguagem chamada de eufonia, que melhora a pronúncia, pede para colocar a letra O. Mas na prova objetiva isso nem vai ser percebido. Por quê? Porque a tua lógica está aqui. Tem um ácido com 2 carbonos. Então está escrito ácido, 2 carbonos et, simples ligações, terminação ico. Ico do ácido carboxílico. Ácido etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico e segue. Essa seria a ordem. Agora, cuidado. Para quem gosta de fazer anotações, essas 4 nomenclaturas precisam ser memorizadas. Precisam. Já deveriam ser sido memorizadas, mas de qualquer maneira,
Última chance. Última chance para você lembrar. Se bem que tem algumas dicas práticas para você fazer a lembrança. Toda a nomenclatura de ácido carboxílico termina com licor, inclusive nos nomes usuais. O nome usual, ácido mais a origem. Só que pela quantidade de carbonos que eu tenho na estrutura, vem uma origem. Então, por exemplo, se o meu ácido carboxílico tiver apenas um carbono é o ácido fórmico. Por quê? Porque é derivado da formiga, da vespa ou das folhas de urtiga. Lá você encontra ácido fórmico. Agora, se encontrar um ácido que tem 2 carbonos, ácido acético, olha o ET aparecendo aqui, ó. O que representa ET? 2 carbonos. Então, se eu tenho um ácido acético, tem alguma coisa na palavra acético que vai remeter à quantidade de 2 carbonos? Tem. ET. Então, aí fica fácil. Então, quando o ácido tiver 2 carbonos, ácido acético, lembrando que você não escreve nada. Simplesmente isso está preso em uma das alternativas, principalmente na resposta correta. Agora, se o ácido tiver 3 átomos de carbono, a análise é mais fácil. 3 carbonos é próprio, portanto, 3 carbonos é o ácido propiônico. E se o ácido tiver 4 carbonos, ácido butírico. Fórmico encontrado na formiga, na vespa, nas folhas de urtiga, ácido acético encontrado no vinagre, ácido propiônico, formador pion gordura, é o precursor da gordura, e 4 carbonos buti, vem de butter, que é a manteiga rançosa. Então, são 4 ácidos que vocês precisam saber nomenclatura, porém é dica prática. ET, do acético, 2 carbonos, buti, 4 carbonos, prop 3, então o único ácido que realmente você precisa memorizar é o ácido que tem um carbono, que é o ácido fórmico. Então fica a dica, porque na hora da prova usem a lógica, você já decorou, né? ET, prop, buti, 30X. Já sabe o tipo da ligação e a ácido termina com ícaro. Ácido acético, peraí, é um ácido. Então, tem que ter C dupla O presa OH. O ET indica a presença de quantos carbonos? 2. O BUT, 4. Prop, 3. Então, o único ácido que realmente você precisa memorizar é o ácido que tem um carbono, que é o ácido. Ficou bem claro isso? Anotaram? Qualquer coisa, os slides estão disponíveis, já estão lá disponíveis. Caso você queira revisar essa aula, e vejam bem, de todas as aulas, isso vale para minhas aulas e para o canal, de todas as aulas, essa aula é o que tem maior índice de questões dos 10 últimas provas. Isso não quer dizer que a professora vai falar que vai cair 2 questões desse assunto da aula da prova. Não tem, pode ser que até caia, ou pode ser que caia até mais, pode ser que tem, mas vai ter pelo menos uma questão envolvendo parte de função orgânica e pelo menos uma questão envolvendo isomeria. Então, das 9 questões de química, provavelmente está gravado, uma questão é de função orgânica, hibridação, classificação de cadeia, e uma outra questão vai envolver isomeria, que já vou retomar. Então, é uma aula importante para você retomar, importante para revisar depois. Agora estamos em reta final. No domingo da semana que vem chegou o grande dia, ou seja, agora é reta final. Agora é hora de você se dedicar ao máximo, justamente porque estamos entrando em reta final. Então, começa por aí. Agora, em cima dessa função ácido carboxílico, existem outras funções derivadas. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu estou esquecendo um negocinho aqui, ó. Ácido carboxílico também é cobrado em biologia. Só que na biologia, o ácido carboxílico ele é chamado de ácido graxo. Outra coisa importante. Então, o que é um ácido graxo e um ácido carboxílico? O ácido graxo é um ácido carboxílico. Só que é um ácido carboxílico insolúvel em água. Graxos, eles fazem parte dos lipídios. Então, o que é um lipídio? É uma molécula orgânica, biomolécula, para ser mais preciso, ou seja, uma molécula produzida por um ser vivo que apresenta a característica de ser insolúvel em água. Professor, como é que eu vou saber quando que é um ácido graxo? Quando ele tem, no mínimo, 11 átomos de carbono.
Então, quando a cadeia carbônica do ácido graxo tiver até 10 carbonos, ele tem uma certa solubilidade em água. Agora, quando ele tiver de 11 carbonos em diante, ele é chamado de ácido graxo. E esse ácido graxo vai reagir com propanotriol, com glicerina, e vai formar o glicerídeo, que é o óleo e a gordura. Só que isso é biologia, mas eu estou fazendo esse processo aqui. Então, um ácido graxo reage com a glicerina ou glicerol para formar o glicerídeo ou triglicerídeo. Então, a pergunta química, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico que é insolúvel em água. E como é que eu vou saber quando que ele é insolúvel? Quando ele tem 11 ou mais átomos de carbono. Então, uma informação da biologia, um gancho da biologia, para também te ajudar lá. Agora, o que acontece? Existem algumas funções, e essas funções, elas são derivadas de ácido carboxílico. Eu apresento a primeira função de duas, só tem duas funções que vocês precisam se preocupar com nomenclatura, que é o éster. Então, só para fazer uma pequena analogia aqui, ó. Se no lugar da minha mão, tivesse um H, C dupla O preso a OH, nós teríamos um ácido carboxílico. Só que o éster, você troca o hidrogênio do ácido por um radical. Então, veja bem, o éster, você troca o hidrogênio do ácido por um radical. Mas que radical que é esse? Metil, etil, propil, butil, fenil, pode ser qualquer radical, não importa. Só que vejam bem, nomenclatura e reconhecimento de função. Éster é um composto orgânico derivado do ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio por um radical. O que pode acontecer muitas vezes na prova de química orgânica é o seguinte: em vez dele pedir nomenclatura, em vez dele falar em reconhecimento de função, ele pode dar essa teoria. Uma frase pode vir assim: um éster é caracterizado pela substituição do hidrogênio de um ácido carboxílico por um radical. Informação verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, um éster nada mais é. Você vai ter que lembrar que no lugar da minha mão, se tivesse um hidrogênio, seria um ácido. C dupla O presa O, H. Só que eu vou tirar o hidrogênio do ácido e colocar um radical. Aí eu vou ter um éster. Tá, professor, e como é que você vai fazer a nomenclatura para um éster, já que é um derivado de ácido carboxílico? Preste bem atenção. Trocar a terminação ico do ácido para átomo. Então, você vai ter que lembrar. Peraí, o ácido é aquele que tem C dupla O presa O, H. Então, eu vou dar o nome do ácido: etanóico, propanoico, butanóico, ácido acético, fórmico. Todos eles têm a terminação ico. Só que eu tirei o hidrogênio, portanto, vou trocar o ico para átomo. Etanóico, etanoato. Propanoico, propanoato. Acético, acetato, de mais o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Então, esse é o primeiro de dois cuidados que vocês vão ter com nomenclatura. É o éster e o éter. São duas funções, inclusive os nomes são parecidos. O éster e o éter. São as duas únicas funções da vida orgânica que você precisa se preocupar com nomenclatura. Professor, tem como colocar um exemplo? Sim. Veja bem. A informação que eu peço para vocês é a seguinte. Eu quero que vocês me deem um nome desse composto aqui. Até se vocês quiserem anotar, eu espero um pouquinho. Anotem aí rapidamente no seu caderno. H3C, ou se H3 não faz diferença, CH2, C dupla O, presa O, CH2, CH3. Primeira coisa que você teria que trabalhar. C dupla O, presa O. Opa! Se no lugar da minha mão tivesse um H, eu teria um ácido carboxílico, concordam? C dupla O, presa O, H. Só que agora não tem o hidrogênio. No lugar do hidrogênio, colocar um radical. Portanto, o que eu tenho? Um éster. Tá, professor, como é que você quer que eu dê nome para esse éster? Então, lembrando a nomenclatura. Trocar a terminação ico do ácido correspondente. Como é que eu vou saber qual é o ácido correspondente? É aquele que tem o C dupla O presa O, H. Só que em vez de ficar imaginando, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou retirar por alguns instantes esse radical e vou colocar o hidrogênio no lugar. Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar,
qual é o ácido que deu origem. Então, aí pensa. 3 átomos de carbono próprio, tipo da ligação, simples ano, e qual é a terminação para o ácido carboxílico, ico, propanico. Só que é estranho falar propanico. O que a língua portuguesa pede para colocar a letra O, para melhorar a pronúncia e chamar de propanóico. Só que vejam bem, o meu composto de origem não tinha o H. Eu só tirei o radical por alguns instantes para você lembrar o nome do composto ácido, propanóico. Só que agora o que aconteceu? No lugar daquele hidrogênio, eu tenho um radical. Então, o que eu faço agora? Eu troco a terminação ico para ato, então, em vez de propanóico, propanoato de, nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio, etil ou etila. A gente já colocou ali, ó, várias respostas. Propanoato de etila, perfeito. É exatamente essa a resposta. Então, a Luísa, o João, o Enzo ali colocaram já as devidas respostas. Então, a ideia é propanoato de etila. Só que essa nomenclatura é a nomenclatura oficial. Lembre que ácido tem uma nomenclatura usual. E qual é o nome usual do ácido que tem 3 átomos de carbono? Propiônico. Propiônico. Troca ico para ato, vai virar o quê? Propionato de etila. Qualquer um dos dois pode aparecer na sua prova. Ah, professor, não sei. Pode ser que apareça o nome oficial, pode ser que apareça o nome usual, mas uma das duas vai aparecer. Por quê? Vocês viram já que nas 3 últimas provas consecutivas, vocês têm a lista aí, que aparecem nomenclatura de compostos. Oficial ou usual a gente não consegue prever, mas normalmente é o nome oficial. Mas como eu falo em ácidos carboxílicos, pode ter o nome usual. Fórmico, formato, acético, acetato, propiônico, propionato, butírico, butirato. São 4 nomes que vocês vão ter que tomar cuidado. Então, é essa a ideia. Mais um, só para vocês treinarem bem, já que é uma nomenclatura que pode aparecer com uma frequência tremenda. Então, vou esperar um pouquinho para vocês anotarem. Anotem lá o composto CH3, C dupla O presa O, CH2, CH, CH3, CH3. Esse é o meu éster e eu quero que vocês já comecem a praticar. Se quiserem já colocar a resposta ali no chat, estejam à vontade. É interessante que vocês já vão participando aí. Primeira coisa que você precisa ficar atento. Que função orgânica eu tenho? Ah, professor, tem um C dupla O presa O. Opa! Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, C dupla O presa OH seria um ácido carboxílico. Concordo? Só que no lugar do hidrogênio, coloquei um radical, ou seja, um éster. Como que eu vou dar a nomenclatura para éster? Ainda com alguns cuidados, já estão aparecendo respostas aí. Ó. Então, o que nós vamos encontrar? Se no lugar desse radical tivesse o hidrogênio, se no lugar do radical tivesse o hidrogênio, é um ácido carboxílico, C dupla O presa OH. Como é que eu vou dar nome para esse ácido? Ácido, aí eu tenho 2 átomos de carbono F, simples ligações AN, terminação para ácido carboxílico. Língua portuguesa pede para colocar a letra O, etanóico. Só que no meu composto de origem, eu não tenho mais esse hidrogênio. Saiu o hidrogênio, entrou um radical no lugar. Então, como é que eu faço nomenclatura para éster? Troco a terminação ico para ato, então vai virar etanoato de. E como é que é o nome desse radical grandão que eu tenho aqui? Deixa eu colocar uma caneta aqui, ó, só para facilitar a minha vida. Então, vou colocar uma cor vermelha, que fica mais fácil ainda. Como é que é o nome desse radical inteiro aqui? Normalmente entra a seção reclamação. Olha o tamanho do radical, meu Deus, olha, mais fácil que você imagina. 1, 2, 3, 4 carbonos. Se tem 4 carbonos no radical, é um butil. Se tem 4 carbonos, é um butil. Professor, mas tem 4 radicais butil diferentes. Tem N-butil, sec-butil, terci-butil e isobutil. Um dos 4 você vai ter que colocar. Então, vamos fazer por lógica. N vem de uma cadeia normal. Os 4 carbonos estão enfileirados um atrás do outro? Não. Então, não é N-butil. Sec-butil. O sec é uma abreviação do carbono secundário.
Esse carbono aqui, ó, ele está preso a apenas um carbono. Lá no outro lado tem oxigênio que não vale. Então, não é um carbono secundário, não é o sec-butil. Não é um carbono terciário, não é o terci-butil. Sobra o quê? O isobutil. Portanto, etanoato de isobutil ou isobutila. Normalmente aparece a terminação A, etanoato de isobutila. Esse é o nome oficial. Também tem o nome usual. Qual que é o nome de origem do ácido que tem 2 átomos de carbono do ácido etanóico? Acético. Troca ico para ato, vai virar o quê? Acetato de isobutil ou isobutilo. Tanto faz. O A é opcional, mas na maioria das vezes ele vai aparecer. Então, aqui temos a nomenclatura de 1,1-éster. Essa é a parte importante que vai me interessar. Então, o etanoato de isobutila ou acetato de isobutila para treinar esse composto orgânico que é muito comum em prova. Fechou? Próxima função. Também derivado de ácido carboxílico, chamado sal de ácido. Anotem aí que tem uma informação extra que ela é importante, mas isso só vou comentar na semana que vem, quando entrar em sabão. Mas já faço o devido comentário. Então, vejam bem. Por que acetato? Porque o nome usual, volta só um pouquinho aqui, ó. Por que acetato? Porque o ácido de origem tem 2 átomos de carbono. Qual é o nome de origem do ácido carboxílico que tem 2 carbonos? O nome aqui era etanóico ou acético. O ácido etanóico era o nome oficial e ácido acético é o nome usual. Como eu não sei qual é a nomenclatura que vai aparecer na prova, tem que fazer o comentário dos dois. Então, etanóico, o nome oficial, etanoato. Acético é o nome usual, acético vira acetato de e o nome do radical. Então, são 2 formas com que você pode trabalhar com a nomenclatura. Então, próxima função, sal de ácido. Novamente, fazendo uma pequena sugestão aqui, ó. Se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido carboxílico. C dupla O presa O, H. Seria um ácido. Só que esse ácido, como é um ácido carboxílico, como é um ácido de uma forma geral, ele pode ser neutralizado por uma base. Então, ácido reage com base, produzindo o quê? Sal e água. Só que quando o ácido for um ácido orgânico, um ácido carboxílico, haverá a formação de um sal de ácido. Então, no lugar do hidrogênio, coloquei um M. Professor, mas o que é o M? M é um metal. Um sódio é um potássio, é um cálcio, um magnésio, um alumínio. Essa é a nomenclatura, essa é o reconhecimento de sal de ácido. Tanto que a nomenclatura, ela segue os mesmos princípios do éster. Você vai trocar a terminação ico do ácido carboxílico, a terminação ico do ácido carboxílico para ato. Então, o etanóico e etanoato. Acético, acetato, propanoico, propanoato de... Só que em vez do nome do radical, agora você vai ter um metal no lugar. É muito parecido com a nomenclatura do éster. Só que no éster tem um radical e o sal de ácido tem um metal. Te dou um exemplo lá embaixo. Repare que se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, C dupla O presa O, H, seria um ácido carboxílico. Qual é o ácido carboxílico que tem 2 carbonos, etanóico ou acético? Até, João, tua pergunta pode ser resolvida aqui, ó. Etanóico é o nome oficial e acético o nome usual. Como é um sal de ácido, eu tenho que trocar a terminação ico, do etanóico ou do acético para ato, então vai virar etanoato, acetato de, e qual é o nome do metal que entrou no lugar do hidrogênio? O sódio. Então, etanoato de sódio, acetato de sódio. Professor, mas isso não é comum em prova. Não dessa forma, mas tem uma grande aplicação para o nosso dia a dia, que tem um sal de ácido, só que é um sal de ácido graxo. E quem é o composto do nosso dia a dia, que é um sal de ácido graxo? Sabão. Então, se vocês quiserem anotar, até recomendaria que vocês anotassem aí. O que é, coloca embaixo assim uma observação. Sabão, 2 pontos. Sal de ácido graxo. Isso é importante. Então, uma das principais aplicações para um sal de ácido está exatamente na presença dos sabores, dos sabonetes que vocês utilizam no nosso dia a dia. Ou seja, um sabão nada mais é do que um sal
de ácido graxo. Professor, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Para facilitar a tua escrita, no mínimo 11C, que é 11 carbonos que você vai encontrar. Então, importante esse processo. E para quem ainda vai fazer prova do Enem, vai ter uma prova do Enem aí para os perdidos, para os doentes que não conseguiram chegar, ou aqueles que tiveram problemas na entrada, agora terça e quarta da semana que vem, uma coisa assim, é muito essa parte de sabão. Então, é importante para o nosso cotidiano. Então, um sal de ácido importante para o nosso dia a dia, sabão. Sabão. Tanto que na semana que vem eu vou mostrar como é que funciona o sabão, uma parte da bioquímica. Mas sal de ácido graxo. E ácido graxo é um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Está aí uma função que pode aparecer na prova, mas não por nomenclatura simples assim. Vai cair com aplicação mesmo. Próxima função. É raro. Como eu tenho que fazer todos esses procedimentos, eu vou fazer todas elas. Eu tenho um oxigênio preso entre duas carbonilas. Um oxigênio preso entre duas carbonilas. Uma função chamada anidrido. Deixa eu até colocar aqui embaixo lá para facilitar. Como é que eu faço nomenclatura para anidrido? Anidrido mais o nome do ácido que deu origem. Então, novamente, ó. Se no lugar da minha mão tivesse, eu vou colocar para cá, se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, C dupla O presa OH seria um ácido carboxílico. Só que no lugar do hidrogênio entrou uma carbonila, uma outra carbonila. Um oxigênio preso entre duas carbonilas. Anidrido. Anidrido mais o nome do ácido. Essa é a nomenclatura que você tem. Até durante as aulas eu fiz uma brincadeira, e virou brincadeira mesmo, porque agora tem que aguentar o saco das pessoas. Que a função anidrido, ela parece a função do torcedor do Paraná. Torcedor do Paraná, tá? Tem que falar de qualquer maneira. É uma analogia. O oxigênio central como se fosse a cabeça e os dois braços comemorando a ida à Série C. Tá tudo bem, vamos lá. Então, a função do torcedor, um oxigênio, que é a cabeça, os dois braços levantados como se fosse a comemoração indo para a Série C. Como se fosse comemorar alguma coisa, mas de qualquer maneira, vocês ficaram azarando o Paraná caiu. Então agora vamos torcer que vocês sejam aprovados. Se a sorte de vocês para esse tipo de azaração deu certo, então torçam para vocês serem aprovados. Aí pronto, resolve o problema. Então, o oxigênio entre duas carbonilas indica a presença do anidrido. Então tem um exemplo embaixo, ó. Se vocês olharem, ó, C dupla O, C dupla O. Só que aqui tem dois carbonos para a direita, dois carbonos para a esquerda. Então vai ser anidrido etanóico ou anidrido acético. Por quê? Porque o ácido carboxílico tem dois carbonos, anidrido acético ou anidrido etanóico. Raríssimo. O único momento em que pode aparecer um anidrido quando se forma a aspirina, o ácido acetilsalicílico, comprimido, o remédio mais produzido no planeta, agora acho que depois da vacina, né? Tomara que tenha muita vacina e que todo mundo receba a sua, e em breve a nossa vida continue normal. Então, a ideia do anidrido na fabricação do remédio, do comprimido, mais produzido no planeta, que é o ácido acetilsalicílico, o AAS, por desencargo mais total de consciência. Tem uma última função que é derivada de ácido, chamado aleto de ácido. Novamente, se no lugar da minha mão tivesse uma hidroxila, C dupla O preso a OH, seria um ácido carboxílico. Só que a hidroxila inteira saiu, porque quando você lembra em carga, a hidroxila tem carga negativa. Se a hidroxila inteira sai, entra alguém com carga negativa. E quem que é a carga negativa? O aleto. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Só que normalmente em prova você só vai encontrar cloro e bromo, porque o flúor é muito reativo e o iodo é muito lento. Então, geralmente cloro e bromo. É um aleto de ácido, ou seja, é um composto derivado de ácido pela substituição da hidroxila por um dos halogênios. Nomenclatura. Pergunta. Não fala assim, João, tadinho do Paraná, tá? A gente tem um esforço para torcer para ele, se fala, se caiu para a Série C, para ganhar um título. Aí, se não ganhar, daí fica mais feio ainda, tá? Mas de qualquer maneira, a vida continua, que agora o título que vocês têm que ganhar é um título de aprovação. É isso que vai nos interessar agora. O Paraná caiu,
Coxa também caiu, então só o Atlético ainda continua, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, vamos torcer para que todos eles voltem para a Série A, porque daí a zoação fica maior. Fica bom assim, porque quem vai tirar sarro da Série C? Nossa, vai jogar lá com o Ituano. Pô, sem graça, não adianta nem tirar sarro, porque já é um sarro falar que está na Série C, então não vai adiantar muita coisa. Então, a vantagem da zoação é quando todos os times estão na mesma série. Aí sim fica mais bacana. Então, vamos lá. Então, o que acontece nesse nosso aleto? Aleto de ácido. Por quê? Porque eu tirei a hidroxila e coloquei um halogênio. Fica dessa forma que você tem. Aleto de. Como assim aleto? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de. Aí você vê quantos carbonos existem, o tipo da ligação e coloca a terminação uila. Professor, o que é um anidrido succínico? Como eu falei, alguns ácidos carboxílicos apresentam, Helena, alguns nomes especiais. Então, tem o ácido succínico. Esse ácido succínico, quando faz o processo de desidratação, forma o anidrido succínico. Só que você não precisa se preocupar com isso aí, não. Os únicos nomes que você tem que lembrar é o fórmico, acético, propiônico, butírico. Só. Porque você vê, se for analisar, todos os ácidos carboxílicos têm nomes especiais. Então, você teria que decorar algo em torno dos 400 ou 500 nomes. Faz sentido isso para a prova? Não faz. Então, para quê? Tem anidrido capróico, anidrido caprílico, oleico, linoleico, palmítico, tem vários desses nomes que vocês vão encontrar, mas não precisa. Ele vai colocar que o anidrido succínico tem fórmula tal, então ele vai te dar a fórmula lá no texto. Então, não se preocupe com esses nomes especiais, ele vai te dar a fórmula, porque é impossível você decorar alguns milhões de nomes usuais. Não faz sentido isso para a prova. Então, ele vai te dar a fórmula, ele vai te dar o nome, vai te dar a fórmula, você vai trabalhar em cima daquela fórmula que ele fornece. É a ideia que você vai encontrar para esses nomes estranhos aí. Sal de ácido é saponificação, perfeito, Bárbara. Então, o sal de ácido, ele é obtido por um processo de saponificação, desde que o ácido carboxílico tenha, no mínimo, 11 carbonos. Olha só, se você pegar o ácido acético e reagir com hidroxissódio, é só uma neutralização, só. Se você pegar um ácido pequeno, com cadeia pequena. Agora, se você pegar um ácido de cadeia grande, com 11 ou mais carbonos, aí é chamado de saponificação, Bárbara. Então, a saponificação, quando um ácido graxo, ou seja, um ácido com no mínimo 11 carbonos, reage com uma base. Aí é chamado de saponificação porque produz um sabão. Se você pegar um ácido carboxílico de cadeia pequena, é só neutralização porque não forma um sabão. Então, é a ideia que você tem. Pergunta só nos 2 carbonos da cadeia do slide anterior. Só 2 carbonos? Não, veja bem, só botar um pouquinho aqui, que a pergunta veio. Não, posso ter aqui, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, posso ter quantos carbonos eu tiver. Então, por exemplo, aqui é anidrido etanóico, porque tem 2 carbonos. Mas se tivesse 1, 2, 3, seria anidrido propanoico. Se tivesse 4, anidrido butanoico. Se tivesse 5, anidrido pentanoico, hexanoico, e vai nessa ordem. Então, é só ver quantos carbonos existem ou para a direita ou para a esquerda. Como aqui tem 2, é o etanoico. Se tivesse 3, propanoico. Se tivesse 4, butanoico. Se tivesse 5, pentanoico, continua, como fosse qualquer nomenclatura que você encontra. Então, é anidrido mais o nome do ácido. Como o ácido tem 2 carbonos, etanoico. Se tivesse 3, seria propanoico. Se tivesse 4, butanoico, e segue essa linha de raciocínio. Então, é assim que funcionam essas nomenclaturas aqui. Não, professor, mas eu tô, tá, veja bem, você está vendo 4 carbonos, mas é 4 carbonos ao todo. Veja bem. 1, 2 carbonos. Aqui já não tem mais carbono, então não tem uma sequência carbônica. Repare que aqui no canto direito eu tenho 2 carbonos, e lá na ponta esquerda também tem 2 carbonos. Só que o anidrido, ele foi obtido por uma desidratação de 2 ácidos. Um ácido que tem 2 carbonos aqui na ponta e outro ácido que tem 2 carbonos lá na outra ponta. Eu não posso pegar os 4 carbonos, por quê? 1, 2. Os 4 carbonos estão unidos de forma, uma única cadeia? Não. 1, 2, aí vem o oxigênio e quebra a cadeia. Então, não posso dizer que são 4 carbonos but, porque os 4 carbonos não estão enfileirados, eles não estão na mesma ordem. Por isso que eu não posso pegar 1, 2, 3, 4, anidrido butanoico. Não. O ácido que deu origem
C dupla O presa OH. Veja bem, se eu pegasse aqui em cima, ó, C dupla O presa OH. Vou pegar aqui que é mais fácil, ó. C dupla O presa OH. Qual é o nome do ácido que eu tenho aqui na ponta esquerda ou na ponta direita? Porque os dois lados são exatamente iguais. Então, eu tenho ácido etanóico ou acético. Então, anidrido etanóico ou anidrido acético. Assim funciona essa nomenclatura. Já sabia que tem essa pergunta, ó. E se as cadeias fossem diferentes? Aí você colocaria os dois nomes. Por exemplo, se aqui tivesse 2 carbonos e aqui tivesse 3, aí você colocaria anidrido etanóico, tracinho propanóico. Então, se eu tivesse 2 carbonos aqui na ponta esquerda e 3 aqui na ponta direita, se eu tivesse cadeias diferentes, anidrido etanóico, porque tem 2 carbonos, tracinho propanoico, porque tem 3. Aí funciona dessa maneira. Então, quando eu tenho anidrido, como eu falei, é uma função rara, justamente porque dá muito trabalho para você mexer e tem pouca aplicação no nosso dia a dia. Agora, se eu tiver cadeias diferentes, você dá nome do ácido à esquerda, nome do ácido à direita. Ordem alfabética, o etanóico vem antes do propanóico, então ficaria anidrido, etanóico, propanoico, anidrido acético, propiônico. Assim funciona desse material. Então, a ideia sempre vai ter esse processo. Anidrido apresenta isomeria? Não, a não ser que tenha carbono quiral. Mas nesses anidridos aqui, não tem isomeria, porque é uma das poucas funções da química orgânica que tem 3 oxigênios. Raramente você vai encontrar uma outra função orgânica que tem 3 oxigênios, só que tem detalhe. Se a cadeia for maior para cá, nós vamos encontrar carbono quiral. Se encontrar carbono quiral, tem isomeria óptica. Eu posso ter numa cadeia lateral dupla ligação com ligantes diferentes. O anidrido pode ter isomeria óptica? Pode. O anidrido pode ter isomeria geométrica? Pode, desde que ele cumpra as condições da matéria que vocês vão ver daqui a pouco. Então, é importante ter esse processo. Uma função X pode ter isomeria? Pode, desde que tenha carbono quiral, desde que tenha dupla ligação com os ligantes diferentes na tal de isomeria geométrica. Pode, sem problema qualquer, só que vai depender do tamanho da cadeia. Se você pegar essa cadeia aqui, ó, essa cadeia não tem nenhum tipo de isomeria, nenhum. Então, não tem isomeria óptica, não tem isomeria geométrica, não existe isomeria funcional, vai depender mais do tamanho da cadeia. Então, esse é o processo que você vai encontrar por aí. Tem ordem daí? Tem, Ana, já falei que é ordem alfabética, pronto, já foi respondido fora. Então, podemos continuar. Qualquer dúvida, vão escrevendo aí que eu consigo visualizar. Agora, o haleto de ácido é só por desencargo de consciência. Só por desencargo de consciência. Nunca apareceu em prova, mas como estamos lembrando que vamos fazer uma prova de 2020, preciso fazer o comentário. O haleto de ácido. Então, no lugar da hidroxila, colocamos um halogênio. Um flúor, um cloro, um bromo e iodo. A nomenclatura: fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de, vê quantos carbonos existem, o tipo da ligação e a terminação OILA. OILA. Tem um exemplo lá embaixo, ó. CH3, C dupla O, Cl. O halogênio é o cloro, portanto, cloreto de 2 átomos de carbono et, simples ligações AN, mais a terminação OILA, cloreto de etanoíla. Esses compostos, essa função, ela é raramente utilizada no cotidiano, só que ela é matéria-prima para a fabricação de uma série de outros compostos da química. Tem uma reação orgânica chamada acilação. A acilação de Friedel-Crafts, que vocês vão ver na semana que vem, utiliza esse processo. Então, é um processo industrial para a produção de cetonas com cadeias maiores. Então, tem aplicação na indústria? Tem. Tem aplicação na vida prática? Não. Então, no nosso cotidiano, raramente você vai encontrar algum haleto de ácido. Mas, como estou falando em função orgânica, preciso fazer os comentários. Fechou? Continuamos. Agora vamos entrar numa outra classe de funções que é bem mais fácil para vocês reconhecerem da nomenclatura. C dupla O preso a hidrogênio. A Helena fez um oi lá, não sei se dá para... Ah, não, ok, tá. Então vejam bem. Ideia do aldeído. Repare a mensagem subliminar. Aldeído. C dupla O preso a H. Outro cuidado básico. Quando você encontrar esse C dupla O, já apareceu várias vezes, mas eu acabei esquecendo. O C dupla O, ele é chamado de carbonila.
C dupla O, anotem isso aí. C dupla O é uma carbonila, que é chamado grupo funcional. A hidroxila é OH, é o grupo funcional hidroxila, OH. Grupo funcional carbonila, C dupla O. Quando essa carbonila estiver preso num carbono de ponta a um hidrogênio, temos a função aldeído. Ponto, acabou. Por quê? Porque o aldeído termina com al. Raiz, vê quantos carbonos tem a estrutura, vê o tipo da ligação e coloca qual terminação para aldeído, al. Etanal, propanal, butanal segue as nomenclaturas clássicas. Porém, temos um nome usual. Aldeído mais a origem. Só que a origem que é essa? A mesma dos ácidos carboxílicos. Se você tiver um aldeído de um carbono, aldeído fórmico. Aldeído com 2 carbonos, aldeído acético. Aldeído propiônico, aldeído butírico, que segue a mesma ordem dos ácidos carboxílicos. Essa função que você vai encontrar por aí. Agora, eu vou dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Essa função é árabe. Na realidade, o prefixo al é bem característico dos árabes, mas aqui não é. Então, o aldeído, na verdade, nunca fui atrás para saber se tem alguma origem esses ácidos cetona, aldeído, mas o al, o prefixo al, é derivado do árabe. Mas, de qualquer maneira, aldeído. Então, o aldeído é uma função que tem a carbonila presa a hidrogênio. Um aldeído é importante. C dupla O presa a hidrogênio. Temos um aldeído. Metanal, metanal, aldeído fórmico, e aí anotem, é o famoso formol. Por quê? Porque, na realidade, o correto deveria ser formal, porque é um aldeído. Só que, com o passar do tempo, o pessoal, no lugar de falar formal, e ficou a palavra formal. Então, quando você olha a palavra formal, dá uma falsa sensação que termina com ol. E ol indica a presença de hidroxila. E eu não tenho a hidroxila. O correto aqui seria formaldeído, formal. E virou a expressão popular formal. É o nome comercial, formal. Para que serve o formal? Salão de beleza, você vai encontrar em alisamento de cabelo, em unhas. Até essa semana teve uma notícia de uma pessoa que morreu num salão de beleza. Morreu, se vocês procurarem no Google lá, morte em salão de beleza, porque a pessoa tinha uma alergia a certo pigmento ou certa substância do salão, acabou utilizando e teve um choque anafilático e acabou morrendo vítima disso aí. Então, não é brincadeira. E formol é uma substância tóxica, é uma substância bem tóxica. E fora que aqueles alunos que vão para as aulas de anatomia vão usar formol por um bom período de tempo, porque ele é um conservante de peças anatômicas, conservante de cadáveres, essas coisas do gênero. Então, é um composto que pode ser facilmente encontrado no nosso dia a dia. A maioria dos desinfetantes caseiros contém formol. A maioria. Se você olhar na composição, contém aldeído fórmico, formalina ou formol. Vocês podem depois na lavanderia dar uma olhada no rótulo, vocês vão encontrar, contém formol. Então, aplicações grandes no nosso dia a dia, grande chance de aparecer na prova. Então, fiquem bem atentos a esse sistema. Então, o que nós vamos encontrar? Outra função com carbonila. C dupla O entre R's. Professor, o que é um R? O cara ali, realmente isso é triste, porque muitas vezes você vai lá, nossa, vou no salão para ficar bonita, etc e tal, e aí você tem um certo, digamos assim, uma certa alergia para certas substâncias e acaba falecendo vítima de um composto que você nem imagina que existe. Então, por isso que quando você vai usar qualquer produto dermatológico, nas instruções eles pedem para fazer um teste. Até grandes salões, eles fazem um teste antes de fazer a aplicação, justamente para evitar esse tipo de problema. Então, é muito mais sério do que o pessoal imaginar. Mas é formal, todo salão tem formal, sim. Mas o ideal é que se faça um teste de dermatológico. Você faz uma pequena área, você aplica. Na área ficar irritada, imaginando, você coloca no cabelo. E fora que vocês vão lembrar na história recente que pessoas que perderam cabelo, problemas sérios dermatológicos, justamente pela presença desse formol. Próxima função. C dupla O preso entre radicais. O R é um radical. Acho que voltou agora, né, Leandro? Voltou.
C dupla O preso entre radicais. Temos uma cetona, cetona. A terminação ona indica a presença de uma cetona. Fácil, mas mais fácil mesmo. Nomenclatura. Raiz mais meio mais a terminação para cetona, ona. Então, fácil. Aldeído, al, cetona, ona. Ácido carboxílico, ico, álcool, ol. Fica mais fácil para vocês pensarem dessa maneira. Tem uma nomenclatura usual. Radicais mais a palavra cetona. Mas esqueça. Não vai aparecer nomenclatura usual na prova de vocês. Por quê? Porque a maioria dessas nomenclaturas usuais tem o nome da função. Então, álcool, aldeído, ácido, cetona. Então, eles não vão fazer essa cobrança. Mas eu trago uma cetona importante para o nosso dia a dia. Essa cetona aqui embaixo. 1, 2, 3 são 3 átomos de carbono próprio. Simples ligações entre átomos de carbono para ver se tem uma dupla ligação ali. Tem uma dupla, mas está entre carbonos, não. Simples ligações, e qual é a terminação para cetona? Ona. Propanona. Radical metil para a esquerda, veja bem, radical metil para a esquerda, radical metil para a direita, 2 radicais iguais de metil cetona, e esse composto é a popular acetona. A popular acetona. Então, a acetona que vocês usam para tirar esmalte das unhas, na indústria para tirar óleo comercial, óleo, digamos, não, óleo cosmético, melhor assim dizendo. Então, aquele óleo bifásico, óleo de maracujá, óleo de rosas, essas coisas que vocês encontram na indústria cosmética, muitas vezes tem banhos e banhos de acetona. Então, essa é uma função orgânica importante. E a última função oxigenada que eu tenho interesse, a última função que tem interesse, é uma função chamada éter. Tem os loucos que gostam de inalar. Bom, tem louco para tudo, né, João? Tem coisa que só a natureza explica. Mas vamos lá. Um oxigênio, veja bem, tem uma frase subliminar aqui, ó. Temos um essa parte já é importante, um oxigênio eternamente preso entre radicais. Ai, professor, é ridículo. É ridículo, mas ele serve para ajudar vocês na hora da prova. Então, o que acontece? Quando você encontrar um oxigênio eternamente preso entre radicais, você vai ter uma função chamada éter. Nomenclatura precisa ser lembrada, mas essa frase já indica qual é a nomenclatura. Quando você tiver um oxigênio eternamente preso entre radicais. Agora, voltou. Então, veja bem, voltou, só alguém me responda, dá um ok lá, voltou, bom, voltou. Veja bem, nomenclatura para éter, eu tenho um oxigênio eternamente preso. Então, o que eu tenho? O oxigênio, ele separa 2 raízes. O mesmo problema do anidrido. Eu não posso contar quantos carbonos tem à esquerda e mais quantos carbonos tem à direita. Por quê? Porque o oxigênio fez uma quebra da cadeia carbônica. Então, eu tenho que fazer análise dos 2 lados do oxigênio. Então, o que acontece? Eu vou pegar, entre essas 2 raízes, a menor. Entre os 2 radicais, entre as 2 raízes, eu vou escolher a menor entre elas. Aí eu grudo nessa menor raiz o oxi, porque eu tenho o oxigênio eternamente preso entre radicais. Aí eu vejo a outra raiz, que no caso é maior, o tipo da ligação que existe nessa raiz maior e a terminação O. Eu tenho como exemplificar, tem um exemplo aqui embaixo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se vocês observarem bem, ó, o oxigênio, ele separa 2 raízes. Uma para a esquerda e uma para a direita. Eu não posso pegar assim, tem 1, 2, 3 carbonos. Não. O oxigênio, ele quebra essa sequência. Olhando os 2 lados do oxigênio, qual que tem a menor raiz? Aquela que está à esquerda, o MET. Então, MET, gruda o oxi, vai virar metóxi. Olha outra raiz, 2 átomos de carbono ET, simples ligações AN, terminação O. Metoxietano. Metoxietano. Por quê? Porque tem um carbono para um dos lados, MET, oxi, metoxi, etano. Essa é a nomenclatura. E a nomenclatura usual,
éter e eu tenho radical metil e etil. Eu só tenho dois radicais diferentes. O que eu uso? Ordem alfabética. Então, éter, etil, metílico resolve esse sistema. Pergunta... Vixe, minha apostila nem tem éter. Então, agora tem. Então, vai anotando aí. De qualquer maneira, os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você no seu caderno. Se terminar a aula e for lá baixar o arquivo, ele está em PDF. Então, está tudo lá bonitinho como está aqui, ó. E aqui tem função, tem nomenclatura e tem exemplo. Facilita até na hora que vocês forem estudar. Tá? Isso é importante que vocês tenham. Continuamos. Próximo grupamento de funções, para ser mais rápido agora, se não dá tempo, as funções orgânicas nitrogenadas. Nitrogenadas. Tem algumas funções que são importantíssimas. Vou começar com a função que tem o nitrogênio, que é a função amina. Eu tenho quase certeza que lá na mente de vocês já estão criando uma frase para diferenciar amina da amida. De qualquer maneira, já vou colocar isso daqui, ó. Professor, se ali no lugar do metil fosse uma butila, ficaria... Não, daí o que acontece, João? Se eu tenho, no lugar daquele metil, tivesse 4 carbonos, eu tenho que pegar aquela que tem a menor raiz. Se eu tenho 4 num lado e tenho 2 no outro, ficaria etoxibutano. É sempre a menor raiz entre os dois lados. Olha, não importa onde está a menor raiz, se está à esquerda ou à direita, se olha os dois lados do oxigênio. Vê qual dos dois lados tem a menor raiz. Como no teu exemplo, você colocou 4 num lado e 2 no outro. Então, 2 carbonos etoxibutano, e não butoxietila. Aí estaria errado essa nomenclatura ali. Então, esse é o processo que vai dar. Então, no éter, você tem que olhar os dois lados do oxigênio, verificar onde está a menor quantidade de carbonos. Não importa se está na esquerda ou à direita, não importa, você tem que escolher. Aí ficaria etoxibutano e não butoxietila. E fala que não é etila, seria etano. Então, tem esse processo que se tem. Bom, amina, o único trabalho que você tem, só reconhecimento. A amina é um composto orgânico derivado da amônia, pela substituição de 1, 2 ou todos os hidrogênios da amina. Então, temos aí a amina. Radical mais a palavra amina, ou amino mais o nome do composto. Só que esse amino mais composto, mais importante é o aminoácido. Que além do grupo nitrogênio, você vai encontrar um ácido carboxílico. É dessa maneira que você vai encontrar amina. Porém, tem uma outra função que ela é muito parecida. E muita gente confunde isso na prova. Amida. Amina e amida. C-O preso ao nitrogênio. Então, há muito tempo atrás, e besteira, a gente consegue gravar, que é uma coisa impressionante. Como é que eu faço para diferenciar de maneira rápida e prática uma amina de uma amida? É ridículo, mas funciona. Asmina não tem bola. Professor, que bola que é essa? A bola do oxigênio. Quando o nitrogênio estiver preso a uma carbonila, a bola do oxigênio é uma amida. Quando o nitrogênio não tiver essa bola, é uma amina. Então, asmina não tem bola. É ridículo, mas funciona na hora do desespero. O que importa agora é que vocês acertem esse tipo de questão na hora da prova. Essa é a parte importante que tem. Por enquanto, está ok. Então, tá, veja bem. Então, nós temos aqui amida C-O presa nitrogênio, e se não tiver o C-O, é uma amina. Amina. Resolve esse processo. Então, aí temos as duas principais funções orgânicas nitrogenadas. Porém, vamos pular. Outra função química, C-tripla-N. C-tripla-N, ou simplesmente CN, é um nitrilo ou nitrila. Pode aparecer com O ou com A no final, não importa. Nitrilo ou nitrila. Não preciso me preocupar com nenhuma nomenclatura de nitrogenados. Por quê? Todas as nomenclaturas terminam com o nome da função. Amina termina com amina, amida termina com amida, nitrila termina com nitrila. Não vai fazer muita diferença aqui. Usados para quê? Então, a maior parte dos compostos nitrogenados são acompanhados com outras funções químicas, mas você vai encontrar compostos nitrogenados em analgésicos, em pigmentos, em plásticos. Então, por exemplo, assim, o nylon aplica, tem nitrogênio.
Aí, se você pegar o Kevlar, que é um colete à prova de balas, você vai encontrar aplicações. Mas a função amina e amida, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó, uma das principais aplicações para amidas, volta um pouquinho, está exatamente nas proteínas. Então, queijo, presunto, carnes, de uma forma geral, contém a função amida. Então, a grande aplicação das amidas está exatamente nas proteínas. Agora, o que acontece? Nesses nitrilos, opa, volta um pouquinho aqui, ó, nesses nitrilos, apareceu aqui. Ué, surgiu aqui o jamal do nada, aqui, mas tudo bem, vamos lá. Volta um pouquinho aqui. Então, ó, aqui, nitrilo. Então, o que nós temos nesse nitrilo? Ah, lembrei o que é o jamal aqui, ó. Veja bem, ontem, soube, assim, de fonte fidedigna e tal, o jamal contou uma piadinha, que deixa eu ver se eu acho aqui, ver se eu acho o vídeo aqui, ó. Vou só lembrar, eu, inclusive, agora eu lembrei que eu fiz aqui, ó. Deixa eu colocar mais alto aqui, ó. Ó, da próxima vez... Tá cortando um pouquinho. Gente, olha, eu não sei, cara. Eu não sei se chega a 50 quilos. Os dois juntos, a mesma balança. É uma loucura isso. Tá? Mas, na verdade, a nossa contratação, isso, eu vou falar a verdade para vocês, minha e do Sidney no acesso, foi para deixar a química mais leve. Gente, da próxima vez que ele contar uma piada dessas, xingue ele. Pode xingar, estou aprovado. Então, veja bem. Se ele contar uma piada nesse nível, próximo da Vestibular do Paraná, vocês xinguem ele, estão autorizados. Para assim, professor Sidney não autorizou, pode xingar à vontade. Então, veja bem, piada infame, veja bem. O cara que veio de inclusão, ele quer me comparar o peso dele com o meu. Veja bem, tem que ser pouco de diferença. De qualquer maneira, o bíceps dele é muito maior do que o meu. Então, essa vantagem, o braço dele é muito mais forte. Mas, de qualquer maneira, só dar uma quebrada aqui. Agora eu lembrei o que eu havia comentado. Alguém me mandou, não sei como vocês me mandou um vídeo aí, da piada infame do Jamal. Então, toda vez que ele começar a contar essas piadas infames, xingue ele. Xingue e fala assim, que o professor Cid não deu de xingar dele. Pode colocar à vontade que eu assumo a bronca depois, fechou? Então, lá. Voltamos para cá. O nitrilo. Então, estão autorizados, toda vez que o Jamal contar essas piadas infames, podem xingar ele. Estão autorizados. Ele pode escrever assim, o professor Cid mandou xingar dele. Pode escolher qualquer xingamento lá para ele que ele vai aceitar. Fechou? Vamos lá. C-tripla-N, nitrilo ou nitrila. Só. É só isso que você vai ter que lembrar. Numa das funções orgânicas de um composto, numa ponta você vai encontrar o C-tripla-N e o T. A nomenclatura termina com nitrila. Coloquei um exemplo lá embaixo, prop, dupla ligação em terminação nitrilo ou nitrilo. Só para mostrar que existe esse tipo de função. E a última função orgânica é o NO2, que é o nitrocomposto. São 4 funções orgânicas nitrogenadas: amina, amida, nitrilo e nitrocomposto. Só que a principal, ou melhor, as principais, aminas e amidas. Amina não tem bola. É ridículo, não se compara uma piada do Jamal, porque é um macete para usar em prova. Fechou? Então, NO2 nitrocomposto. Nomenclatura. Nitro, mais o nome do composto. Fácil. Nitro, um carbono MET simples, terminação o nitrometano, utilizado como explosivo, como grande aplicação desse material. Tem bastante isso. Professores, isonitrilas. Não se preocupe com isonitrila. A isonitrila só inverte, mas elas não têm aplicações práticas. Aliás, as isonitrilas são altamente tóxicas. Então, jamais, de maneira clara, a não ser que você vá trabalhar numa empresa que vai usar isso como reagente, mas, caso contrário, isonitrila, só para você ter uma ideia da isonitrila, só troca a posição do carbono e nitrogênio. Então, a nitrila, tripla N, coloca nitrogênio aqui e o carbono na ponta. Isso é uma isonitrila. Mas isso é só para a segunda fase. Depois da segunda fase, a gente volta a falar sobre algumas outras funções. Então, essas são as chamadas funções nitrogenadas. Bem rapidinho, uma última função que eu preciso fazer comentário, que é o aleto orgânico. Cuidado, só aleto orgânico ou derivado halogenado. Só tem halogênio. Só existem os halogênios. Como está meu tempo? Está tranquilo ainda? Flúor, cloro, bromo e iodo. Quando você encontrar um halogênio preso a um átomo de carbono, aleto orgânico ou derivado halogenado. Professor, você acha que pode cair na prova? Pode. Porque esse ano se falou muito de uma substância chamada cloroquina, ou hidroxicloroquina. Hidroxicloro. Portanto, nós temos aí um aleto.
ou um derivado halogenado. Então, na hora que você perceber que tem um halogênio preso a um carbono qualquer, é um haleto orgânico. Nomenclatura não me assusta, ó. O halogênio é o cloro, 2 átomos de carbono et, simples anterminação O, cloroetano. Nomenclatura usual, halogênio mais eto, então ficaria cloreto de etila. Fácil. Então, as nomenclaturas, tem nomenclaturas que são muito simples. 2 nomenclaturas ficam no cuidado. O éster, que troca ico para ato, e o éter, que você olha qual é a menor raiz e coloca o oxi, porque o éter é um oxigênio eternamente preso entre radicais. A ideia que você vai ter. Fechou os aletos? Fechou. Agora, só por desencargo de consciência. Por desencargo de consciência, só vou mostrar aqui as funções. Ácido sulfônico, SO3H. SO3H é o máximo que eles vão fazer no tipo de cobrança. Quando o SO3H estiver preso a um átomo de carbono, temos um ácido sulfônico. A nomenclatura termina com sulfônico, então fica fácil fazer esse tipo de análise. Outra função orgânica que pode aparecer, mas é autoexplicativo, organometálico. Organometálico, ou seja, carbono preso a um metal. Então, eu pego um metal qualquer e prendo a um radical. Como é que eu vou dar a nomenclatura? Simples, olha só. Nome do metal mais o radical. Então, você vai encontrar metilmercúrio, dimetilmercúrio, tetraetil chumbo. Mas é organometálico, metal preso à química orgânica, facilita a nossa vida. E a última função, também por desencargo total de consciência, é um tioálcool. O prefixo tio, na química orgânica, ou na química de uma forma geral, é a troca do oxigênio por um enxofre. Então, tio. Então, quando você tiver um álcool, é OH. Quando eu trocar o oxigênio por um enxofre, tioálcool. Se pegasse um éter, troca o oxigênio do éter por enxofre, tioéter. Fenol, OH, troca o oxigênio do fenol por enxofre, tiofenol. Então, o tio é a troca do oxigênio por um átomo de enxofre. Se quiser anotar, anota lá. Tio, 2 pontos. Troca o oxigênio por um átomo de enxofre. Troca o O por S, que é mais fácil para vocês anotarem. Então, tio, 2 pontos, troca o oxigênio por enxofre. Bom, facilita um pouco a sua vida. Eu duvido que isso vai ser cobrado, mas de qualquer maneira, estamos fazendo os devidos comentários. Aí tem os exercícios que vocês vão fazer depois, com calma, exercício 1, 7, mas está tudo lá, bonitinho para vocês fazerem lá no processo lá das dicas de exercícios que eu coloquei lá. Vamos lá. Para fechar, isomeria. Isomeria é um assunto também importante, só que ele é mais teórico. Iso significa igual, mero significa forma, portanto, são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. A primeira isomeria que vai me interessar é a isomeria plana ou a isomeria constitucional. Obrigado. Então, isomeria constitucional. Como é que funciona? Eu comparo as cadeias. Então, monto um esquema bem legal para vocês anotarem e colocar isso aqui na mente. Quando os compostos em que você está comparando, então vou comparar 1 com 2, 2 com 3, A com B, vai ter alguma forma de comparação. Se esses compostos tiverem a mesma função, ou vai ser isomeria de cadeia, onde trocam as cadeias, isomeria de posição, onde trocam as posições da dupla, da tripla, do grupo funcional, ou troca a posição do heteroátomo. Então, cuidado, quando trocar a posição, ou é posição ou é metameria. Só que para ser uma isomeria por metameria ou compensação, deve trocar a posição do heteroátomo. Então, coloque, se tiver caneta marca-texto, coloque em cima da palavra heteroátomo. Então, quando as funções orgânicas, a nomenclatura de ácido sulfônico, é ácido, o nome do composto é iso, mais a palavra sulfônico. Então, entre ácido sulfônico, você coloca o nome do composto. Então, ácido benzeno sulfônico, ácido metano sulfônico, ácido etano sulfônico. Então, é ácido, o nome do composto, mais a terminação sulfônica. Mas não me preocupa com isso na prova, porque termina com... Você vai fazer essa análise aí. Não me preocupa, usem a lógica um pouco aí. Mesma função. Se mudar a cadeia, isomeria de cadeia. Agora, se mudar as posições,
Se mudar a posição do heteroátomo, é metameria. Se não tiver heteroátomo, é posição. Agora, quando as funções orgânicas forem diferentes, ou é isomeria de função, ou é tautomeria. Como é que você vai fazer a diferenciação? Na realidade, a única coisa que me interessa é isso daqui, ó. Quando uma das funções orgânicas pertencer a enol, é tautomeria. Essa é a diferença. Então, qual é a diferença entre isomeria de função e tautomeria? Se uma das funções pertencer a enol, é tautomeria. Professor, e se não tiver enol? Função. Fácil. Olha só. Na hora que vocês forem fazer isomeria plana, se tiver a mesma função, se trocarem as cadeias, aberta, fechada, normal, ramificada, cadeia. Quando troca a posição, sinal de alerta. Se trocar a posição do heteroátomo, metameria ou compensação. Se não tiver o heteroátomo, posição. Se trocarem as funções, se uma das funções for enol, tautomeria. Se não tiver enol, função. Ponto final. Resolve esse nosso problema de maneira prática e eficaz. Bem prático isso aqui. Próxima isomeria para encerrarmos a nossa aula, chamada isomeria espacial, e a federal chama isso de estereoisomeria. Isomeria espacial ou estereoisomeria. Cuidado com essas duas agora. Muita cobrança dessas duas. Vamos lá. Primeira isomeria que vai me interessar é a chamada isomeria geométrica ou cis-trans. Isomeria geométrica ou a chamada isomeria cis-trans. Como é que eu vou trabalhar com isso? 80% das questões de isomeria geométrica vem no seguinte comando. O composto x, y, z tem ou não tem isomeria geométrica? Tá, professor, como é que eu vou saber um negócio desses? Fácil. Teoria. Eu monto um único esquema, uma única tela, e essa tela resume todo o processo da isomeria geométrica para você. Primeira coisa que você vai ter que tomar cuidado, o tipo de cadeia. Se a sua cadeia for aberta, eu preciso de duas condições. A dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla ligação. Olhem bem, na cadeia aberta, dupla mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. E numa cadeia fechada, pelo menos, pode até ter mais, pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. 80% das nossas questões de federal se resumem em cima dessas duas teorias aqui. Como é que eu sei se o composto tem ou não tem isomeria geométrica? Para a cadeia aberta, precisa da dupla mais ligantes diferentes nos 2 carbonos da dupla ligação. Cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Atendidas essas condições, como é que eu vou chamar os isômeros da isomeria geométrica? Cis-trans. Só que os isômeros cis-trans, eles foram atualizados. Hoje, nós temos a chamada isomeria Z. Z para cis e E para trans. O que você precisa lembrar? Que cis ou Z está no mesmo lado do plano. E trans ou E em lados opostos do plano. Então, mas o que está no mesmo lado? O que está em lados opostos? Os ligantes de maior prioridade. E qual que é hoje a prioridade para esse processo? A prioridade se baseia no maior número atômico. No maior número atômico. Professor, eu vou ter que decorar a tabela periódica? Não. Ele vai fornecer esses elementos, a não ser que seja o hidrogênio. Aí, se tiver 2 hidrogênios no mesmo lado, cis ou Z. Se os hidrogênios estiverem em lados opostos, trans ou E. Ele não precisa de tabela periódica para saber que o hidrogênio é o primeiro átomo da tabela periódica. Então, se for hidrogênio, sem dados. Se for outros átomos, precisam colocar os dados aí. Vou colocar exemplos aqui. Ó. Para que uma cadeia aberta tenha isomeria geométrica, é necessário a dupla ligação mais ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla ligação. Então, nesse primeiro carbono da esquerda, eu vou chamar de A1, diferente do A2, e no outro carbono que está mais à sua direita, R1, diferente do R2. Então, se você não lembrar da definição, eu boto um desenho. O desenho da isomeria geométrica em cadeia aberta. Dupla, ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla. E cuidado, o A1 pode ser igual a R1? Pode. O A1 pode ser igual a R2? Pode.
o A2 pode ser igual a R2 e o A2 pode ser igual a R1. A única coisa que não pode, A1 ser igual a A2 ou R1 igual a R2. Isso não pode. Qualquer outra combinação, ela é aceita. Isso para a cadeia aberta. Para a cadeia fechada, eu preciso de, no mínimo, 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Então, o menor ciclo que eu encontrei aqui foi um triângulo. A1 diferente do A2 e R1 diferente do R2. Professor, se lá em cima tivesse um B1 diferente do B2, melhor ainda. Mas, no mínimo, 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. No mínimo, 2. Pode ter 3? Pode. Pode ter 5? Pode. Mas, no mínimo, 2 carbonos com ligantes diferentes. Só para vocês entenderem o que é o cis, aqui eu já falei do cis e trans. Vou colocar um exemplo clássico aqui. Ó. O que é o Z e o E? Eu já comentei lá, não precisa nem fazer anotação aqui. Z está no mesmo lado e E em lados opostos. E qual é o critério de prioridade? O maior número atômico. Para lembrar que Z está no mesmo lado, que é o antigo cis, e E está em lados opostos, que é o antigo trans. E como é que isso funciona? Vou te dar um exemplo clássico aqui. Na prova, isso aqui vem montado. Só que eu vou montar para você o composto aqui. Temos a dupla ligação. Aí eu vou colocar um H e um CH3, e aqui vou colocar um CH3 e um OH. O plano que eles falam é um plano imaginário que passa pelo meio da dupla ligação. No primeiro, carbono está preso a hidrogênio e carbono 6. Qual que tem o maior número atômico entre hidrogênio e carbono? O carbono. O carbono vai ficar no destaque. Carbono 6, oxigênio 8. Qual que tem o maior número atômico entre carbono e oxigênio? O oxigênio. Então, perceba que os ligantes de maior prioridade, eles estão no mesmo lado do plano. Eles estão no mesmo lado do plano, é o isômero Z, o antigo isômero cis. É assim que vai funcionar esse sistema. Pergunta. Isso acontece com carbonos que... Opa, isomeria óptica só com carbono quiral. Que é isomeria geométrica. A isomeria óptica, ela já entra em seguida até para encerrarmos a nossa aula. Então, cuidado. Falar que isomeria só acontece com carbonos quirais, não. Veja bem, a isomeria óptica só acontece com carbono quiral, Helena. A isomeria geométrica precisa dessas condições aqui. Então, isomeria óptica é o carbono quiral, que já entra em questão aqui. Que tem mais exemplo aqui, mas já foi. Tá? E aí, para fechar. Opa, me interessa agora. Isomeria óptica, para aproveitar a pergunta da Helena. Essas duas formas de isomeria são isomerias espaciais, a geométrica e a óptica. São 2 casos de isomeria espacial. O tempo está dentro do horário ainda. A isomeria óptica, se for possível vocês anotarem essa frase, seria bem interessante. Estuda os compostos que desviam o plano da luz polarizada. Um pouquinho de física. O que é a luz polarizada? Primeiro, eu tenho uma luz não polarizada. A não polarizada é aquela que vibra em vários planos. Tanto que eu coloquei várias setinhas para mostrar que está vibrando em vários planos. Essa luz não polarizada passa por um prisma polarizador e vira luz polarizada. O que é uma luz polarizada? É aquela que vibra em um único plano, aquela que tem um único comprimento de onda. Isso é a luz polarizada. E a isomeria óptica estuda compostos que desviam. Se tiver a caneta marca-texto, coloque em cima dessa palavra desviam, porque essa palavra é realmente importante para esse assunto. Então, a isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Para você compreender o que é essa luz polarizada. Então, olha só. Eu tenho uma fonte de luz não polarizada, tem vários comprimentos de onda, passa por um prisma e ela vira luz polarizada. Só tem um único comprimento de onda. E esse comprimento de onda atravessa uma substância. E na hora que ela atravessa essa substância, isso me interessa agora, ela tem a seguinte condição. Como é que eu vou saber se o composto pode ou não pode atravessar ou desviar o plano da luz polarizada? A única condição básica, que a molécula seja assimétrica. Tá, professor, e como é que eu vou saber no papel quando que a molécula é assimétrica? Helena, agora entra a tua matéria. Para que eu tenha isomeria óptica, é necessário que você mixasse o carbono quiral. O que é um carbono? Um carbono que tem 4 ligantes.
Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Está travando. Voltou. Acho que voltou. Então, olha só. Carbono quiral, isomeria óptica diferentes. Então, cuidado com os dois casos de isomeria aqui. Isomeria óptica, micassem o carbono quiral. O que é um carbono quiral, Flávio? Tá. Então, carbono quiral, 4 ligantes diferentes. Ou então, nunca apareceu nos nossos vestibulares. Além do carbono quiral, existe uma outra situação, que é o derivado alênico, que indica que a molécula também é assimétrica. Só que eu acredito que esse derivado alênico só vem a ser cobrado na prova discursiva, e olha lá, nunca foi cobrado até hoje. Então, para que você tenha isomeria óptica, cassem o carbono quiral. Ponto, resolve esse sistema. Tá, professor, mas o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. O R1 é diferente do R2, que é diferente do R3, que é diferente do R4. Ponto, resolve esse material. E agora entra a parte final, já para encerrarmos o nosso expediente. Quando você tem isomeria óptica, quando a molécula for assimétrica. Para você descobrir quando a molécula é assimétrica, eu vou caçar o carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Só que para cada carbono quiral, eu vou ter um conjunto de 3 isômeros. Um que desvia para a direita, que é o chamado destrógeno, um que desvia para a esquerda, que é chamado de levógeno, e uma mistura desses dois aqui vai me dar o racêmico. Só cuidado. Os dois únicos isômeros ópticos desses 3 é o destrógeno e o levógeno. Se for possível, até notem ali, ó, racêmico, coloca um tracinho, não é óptico. Por quê? Porque isomeria óptica estuda compostos que desviam. E o racêmico não desvia o plano da luz polarizada. Só o destrógeno, que desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda, e o racêmico não desvia. Cuidado com esse material. Essa luz polarizada tem caráter ondulatório? Sim. Perfeito. Então, na verdade, a onda é um caráter ondulatório, porque são ondas eletromagnéticas. Então, todo processo de luz é um fenômeno ondulatório, uma questão até por definição, porque uma onda eletromagnética que vibra em um único plano. Então, se for pensar por física, é exatamente isso que está acontecendo aí, né? Então, quando a luz consegue ser desviada por um composto, ou é destrógeno ou é levógeno. O racêmico não desvia o plano da luz polarizada. Só tem um probleminha. E se a nossa cadeia tiver mais de um carbono quiral? Se ela tiver 2, 3, 5, 6, 7 carbonos quirais, como é que isso vai ser trabalhado? Então, para calcular ativos, destrógenos e levógenos, 2 elevado a N. Professor, o que é o N? N é o número de carbonos assimétricos ou quirais. Para você calcular os inativos ou racêmicos, eu nem vou me preocupar com essa formulazinha aqui, ó. Para calcular inativos, sempre é a metade dos ativos. Isômeros ativos, destrógenos e levógenos, 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais. Para calcular os inativos ou racêmicos, sempre a metade dos ativos. Vou te dar um exemplo bem rápido. Imagine que sua cadeia tenha 3 carbonos quirais, 3. 2 elevado à terceira, 8 ativos. 8 ativos. Quantos inativos? Metade de 8, 4. 8 com mais 4, eu vou ter um total de 12 isômeros totais. Então, essa é a ideia que você tem. Para cada carbono quiral, um destrógeno, um levógeno, um racêmico. Agora, se eu tiver mais de um carbono quiral, 2 elevado a N, sendo N o número de carbonos quirais. Então, 8, metade de 8, 4. Se fosse 4 carbonos quirais, 16. Metade de 16, 8 inativos. E assim funciona. E bem rapidinho, para encerrar, 2 palavrinhas que eu preciso fazer o comentário. Bem rapidinho. Os enantiômeros, não tem uma palavra mais estranha? Não. É o que você vai ter para a hora. Enantio vem de espelho. E meros, fórmula. Portanto, é fórmula no espelho. O que são enantiômeros? São compostos que correspondem à imagem um do outro no espelho e não são sobreponíveis. Enantiômeros. Coloca, para quem está anotando isso aí, coloca depois no finalzinho aqui,
entre parênteses, as mãos. A mão esquerda é espelho da mão direita. Repare que as duas mãos, elas são imagens, mas não são sobreponíveis no plano. No plano, imita corintiano quando é bordado na rua, vai para a parede. Repare, em nenhum momento você vai ter sobreposição das mãos. Desculpa os corintianos aí, mas de qualquer maneira, um exemplo clássico de enantiomeria são as mãos. A mão esquerda é espelho da mão direita e elas não são sobreponíveis. Isso é um exemplo de enantiômero. São compostos que são imagens, uma imagem da outra, mas não são sobreponíveis. E para fechar com chave de ouro, a palavra mais bonita que você vai encontrar na aula de hoje, os diastereoisômeros. O que são diastereoisômeros? São compostos que não são imagens e não são sobreponíveis. Só que para ser um diastereoisômero tem que ter alguma isomeria espacial. Ou eles devem ter isomeria geométrica, cis e trans, ou isomeria com carbono quiral. Então, para ser um diastereoisômero tem que ter alguma isomeria espacial. Só que os compostos não são imagens, não são sobreponíveis. Só que esse isômero é o cis e esse é o trans. Então, tem isomeria espacial. Não são imagens e não são sobreponíveis. Nesses dois compostos, eu tenho 2 carbonos quirais. 2. Então, eles são isômeros ópticos. Só que um não é imagem do outro e eles não são sobreponíveis. Então, o que são diastereoisômeros? São compostos que não são imagens e não são sobreponíveis. Seriam simétricos um ao outro? Não. Então, veja bem, para ter isomeria óptica, Helena, não pode ter plano de simetria. Não pode. Eles não são simétricos. Simplesmente, essa imagem é espelho da outra. Então, elas não têm plano de simetria. Tanto que elas não são sobreponíveis. Se você encontrar algum plano de simetria, existe sobreposição de imagens. Aí, nem isomeria eles vão ter. Então, cuidado, Helena, aqui. A imagem é uma imagem, ou seja, é uma imagem invertida, até na física, até lá espelho convexo, côncavo, aqueles processos lá, mas eles não têm plano de simetria. Ah, professor, mas a mão esquerda é igual à mão direita. Então, coloque uma luva, aquelas luvas de couro, da mão esquerda, da mão direita, vê se dá. Não bate. Então, eles não têm plano de simetria. Para ter isomeria óptica, não pode ter plano de simetria. Então, fecho por aqui as 2 últimas definições. Então, enantiômeros, um é imagem do outro. Diastereoisômero, um não é imagem e também não são sobreponíveis. Ponto. Aí resolve o nosso problema. O que acontece? Agora, só para encerrar. Lá na sua lista de exercícios, coloquei lá no seu caderno do A+, a sugestão de exercícios para você responder dessa questão, são 18, então tem bastante exercício para você responder. Refaça esses slides, está tudo lá disponível para você. Se você quiser assistir a aula de novo, daqui a pouco já vai estar disponível também para você assistir esse processo. E, novamente, esqueça, se o Jamal contar aquelas piadas infames, pode xingar e autorizar, fechou? Boa quarta-feira de cinzas, bom feriado, não sei se o pessoal está de feriado ou não. Ótimo final de semana, vejo vocês na semana que vem, que é a semana derradeira, é a última semana para fechar esses nossos assuntos com a parte da reação orgânica. Então, revisem esses assuntos são bem importantes para a prova do seu vestibular. Fechou? Boa quarta, bom feriado, se cuidem, fiquem com Deus, vejo vocês na semana que vem, fechou? Se alguém tem uma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tirar essa dúvida, estamos aqui à disposição. Deixa eu só fechar aqui a gravação. Vou aqui agora.